Olá pessoal, o assunto de hoje é equação polinomial 7, relações de Girard. Você conhece para a equação de segundo grau as relações de Girard. Equação ax² mais bx mais c igual a zero. A soma das raízes é o oposto de b sobre a, o produto das raízes é c sobre a. É bem conhecida. Essas relações são bem conhecidas para a equação de segundo grau, são relações de Girard para a equação de segundo grau. Para a equação de terceiro grau, ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Veja bem, a soma das raízes é o oposto de b sobre a. A soma das raízes combinadas duas a duas, x1, x2, x1, x3, x2, x3, a soma delas, duas a duas, é c sobre a. E o produto das três raízes é menos d sobre a. São três equações, são três raízes, né, pessoal? Certo? Ó, menos b sobre a, c sobre a, menos d sobre a. Segue essa sequência. Primeiro exemplo. A equação x² menos 3x² menos 10x mais 24 igual a zero tem duas raízes cuja soma é 6. Determinar as três raízes. Então ele está dizendo que duas raízes têm soma 6. Vamos pegar a relação de Girard para a soma das três raízes. A soma das três raízes é o oposto de b sobre a. O oposto de b, o oposto de menos 3 é 3, sobre a, que é 1, 3. Então eu sei que a soma das três raízes é 3. Mas ele me informou na equação que a soma de duas raízes é 6. Duas quaisquer, então x1 mais x2 igual a 6. Aí eu vou substituir aqui, né, gente? x1 mais x2 vale quanto? 6. Mais x3 igual a 3. x3 é 3 menos 6, menos 3. Achei uma das raízes, 3 negativo. Agora, eu posso dividir por Briot-Ruffini. Vou pegar essa raiz menos 3 e dividir a equação dada por Briot-Ruffini. Certo? É menos 3. Correto? Eu quero dizer para vocês o seguinte. A equação era 2x³ menos 6x² menos 20x mais 48 igual a zero. Eu dividi a equação por 2, por isso que você está vendo esses coeficientes aqui. Aqui eu coloquei os coeficientes, foi um engano da minha parte, na verdade. Eu coloquei os coeficientes da equação sem dividir por 2. Dá o mesmo resultado, viu, pessoal? Então, abaixa o 2, 2 vezes menos 3, menos 6, menos 6, menos 12. Menos 12 vezes menos 3, mais 36, menos 20, 16. 16 vezes menos 3, menos 48, mais 48 igual a zero. O que sobrou? A equação 2x² menos 2x mais 16 igual a zero. Essa equação eu posso dividi-la por 2. Dividir os coeficientes por 2. Essa equação é bem conhecida. A soma das raízes é o oposto de b sobre a, 6. E o produto é c sobre a, 8. Quais são dois números cuja soma é 6 e produto 8? Esses números são 2 e 4. 2 e 4. Então, quais são as raízes da equação? Menos 3, que nós achamos com as relações de Girard, com a soma das raízes. 2 e 4, que nós achamos pelo dispositivo de Briot-Ruffini. Entendeu aqui o que aconteceu? Eu peguei a equação para colocar no exercício e dividi os coeficientes dela por 2. Mas aqui eu passei sem dividir. Foi só isso que aconteceu, tá bom? É a mesma equação, as raízes são as mesmas. Tá bom? Segundo exemplo, segunda equação. Calcule, não precisa subir tanto, né? Calcule as raízes da equação
7x3 mais 34x2 menos 68x mais 40 igual a zero, sabendo que uma das raízes é 2 menos 4i. Resolução. Se 2 menos 4i é raiz, o conjugado 2 mais 4i também é raiz. Não é verdade? Nós vimos isso no outro vídeo. Equações complexas da forma A mais BI, a conjugada dela também é raiz. Então, se 2 menos 4i é raiz, 2 mais 4i também é. Já achamos 3 raízes. Agora, pela relação de Girard da soma das raízes, a soma das raízes é o quê? Oposto de B, oposto de 34, sobre A, 7. Mas eu já tenho duas raízes. Eu vou substituir as duas raízes que eu tenho. Essa raiz mais essa, mais x3 igual a menos 34 sétimos. Quanto que é essa raiz mais essa? 4i vai cancelar com 4i, olha bem, vai dar zero. 2 mais 2, 4, mais x3 igual a menos 34 sétimos. x3 é o quê? Menos 34 sétimos, menos 4, que passa subtraindo. 7 vezes 4, 28. Vai dar menos 62 sétimos a outra raiz. Quais são as raízes, então, dessa equação? 2 menos 4i, que ele deu. 2 mais 4i, que é a conjugada. E menos 62 sétimos, que nós achamos pela soma das raízes, relação de Girard. Um exercício aqui para você fazer. Calcule a soma das raízes não reais da equação. x4 menos 3x2, x3 mais 3x2 menos 3x mais 2 igual a zero. A soma das raízes não reais. O conjunto de solução é esse. E a soma das raízes não reais, ó, i com menos i, a soma vai dar zero. Vê se você acha então as raízes. Pessoal, no momento é só. Estuda bem esse vídeo, relações de Girard. Você pode combinar relações de Girard com outros procedimentos que eu fiz, como por exemplo Brio-Ruffini e relação de Girard. É só por hoje. E qual é o pensamento do momento? É o seguinte: quem tem amor verdadeiro simplesmente ama, sem necessidade de ostentar o seu amor. No momento é só. Até o próximo vídeo e muito obrigado.